Pai. Quanta honra estar aqui e servir o Senhor. Andar nos teus caminhos e te conhecer. Te servir é uma honra, estar na tua presença é uma dádiva do céu. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o teu Espírito Santo. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, pensamentos e sentimentos que sejam lavados com teu sangue, purificados. Nos purifica, Senhor, purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito, o nosso interior, purifica a nossa vida, o nosso coração precisa ser santificado, a nossa mente renovada. Eu peço mente para receber, entender, coração para guardar, absorver. Ó Deus, nos dá inteligência espiritual, visão do céu, capacidade, meu Deus, de crescer através da sua palavra, através da fé na sua palavra. Perdoa as nossas falhas e erros, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre o nosso povo em todo lugar, passa do teu sangue sobre os templos, os nossos líderes em todo lugar, e visita com poder, visita com unção, visita agora para a glória do teu nome, visita, Senhor. E eu peço que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Guarda o nosso povo, guarda os nossos templos, guarda, Senhor, guarda cada pessoa, guarda, meu Deus, cada um que aqui está, guarda-nos de todo mal, guarda-nos de nós mesmos, guarda essa reunião, derrama graça, unção e poder, se manifesta aqui, venha falar conosco. Precisamos, queremos, dependemos do Senhor, precisamos da tua voz, nós precisamos ouvir o Senhor, nós somos carentes, necessitados do Senhor. Vem ao nosso encontro, fala conosco, renova, transforma, passa do teu sangue, tem misericórdia de nós, envia anjos poderosos e acampa ao nosso redor. Eu quebro todo laço contra nós, toda obra do inferno contra nós, laços e armadilhas contra nós, contra a reunião, contra esse trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inveja, olho gordo, maldade. Eu quebro em nome de Jesus e repreendo em nome de Jesus toda seta demoníaca, toda seta maldita, todo ódio, toda seta do inferno. Nós repreendemos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho, esta reunião ao Senhor e tomo posse de uma grande noite de crescimento, de avanço, de progresso, de mentes abertas, desenvolvidas. Que possamos sair daqui num outro nível de fé, meu Pai. Nós precisamos ir para um outro nível de fé. Um outro nível de fé, Senhor. Um outro nível de fé. Um outro nível. Nós precisamos sair do nível em que estamos. Precisamos de um nível superior. E eu creio que o Senhor está pronto a nos elevar para a glória do Teu nome. Obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, por essa oportunidade, por cada vida que aqui está, que rompeu os obstáculos, as dificuldades para estar aqui te buscando, que está te priorizando, que entende que não tem outro caminho senão esse, priorizar o Senhor. Porque como uma pessoa pode ir mais longe se ela não é capaz de te priorizar?
Você não é capaz de colocar o Senhor em primeiro lugar. Não adianta querer dar nenhum passo além. Esse é o primeiro passo de fé. O primeiro passo de fé é dar prioridade ao Senhor. Se não somos capazes de dar esse passo de fé, não adianta nem esperar por mais. Tanto que o Senhor mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nada vai ser acrescentado na vida de quem não tem fé para te priorizar. Ó Senhor, que possamos esticar a nossa fé, ampliar a nossa fé, dando cada vez mais prioridade ao Senhor e crescendo nessa intimidade, nesse relacionamento. Muito obrigada por tudo. Assuma o controle deste trabalho, porque não tem sentido estarmos aqui se o Senhor não estiver. A graça é sua, a unção é sua, tudo vem do Senhor. Nós estamos aqui como instrumentos à sua disposição para o Senhor nos abençoar, nos usar e se manifestar com grande poder. Te amamos muito. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Diga: a minha vida é o resultado da minha fé. Fala para essa pessoa: a sua vida é o resultado da sua fé. Isso de novo agora para você: a minha vida é o resultado da minha fé. Fé é crer, ter certeza, convicção absoluta daquilo que está escrito. Se está escrito, é a verdade. Se eu não creio nisso, eu travo toda a minha vida. Se eu não creio naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou aprendendo todos os dias, a minha vida não vai progredir. Eu dependo da fé. Eu dependo dessa fé, dessa convicção, dessa certeza ativa. Sobre tudo. Não é em uma área. A fé ela tem que ser aplicada em todas as áreas. Como eu tenho batido, você pode ter um tom de fé para uma área e outro tom para outra área. Então, numa área você acredita, em outra área você não acredita, você se envolve com as circunstâncias e você não acredita. Então, eu preciso ter a capacidade de crer que Deus é poderoso para fazer em todas as áreas. Então, vamos de novo. A minha vida é o resultado da minha fé. Se a minha vida é o resultado da minha fé, eu preciso levar muito, mas muito a sério essa questão fé, esse assunto fé. Eu preciso me envolver de verdade com a fé. Eu não posso só me envolver com a igreja, eu não posso só me envolver com assuntos da fé, eu não posso me envolver só com os assuntos relacionados à fé, à igreja e por aí vai. Eu preciso crer de verdade. Isso precisa existir dentro de mim. Uma certeza ativa e, quando se fala ativo, é porque eu não sou passivo. Não sou passiva, eu sou ativa. Uma certeza que me leva a agir. Uma convicção que não me deixa cair quando alguma coisa não dá certo. Eu não sou movida pelas circunstâncias. Os pensamentos não vão me parar, porque tem uma fé
que vai além dos meus pensamentos e sentimentos, e eu não acredito no que eu estou pensando, nem no que eu estou sentindo, mas eu acredito naquilo que eu estou lendo, eu acredito na fé. Eu tenho fé naquilo que eu estou aprendendo, eu tenho fé na palavra que eu estou recebendo. Não é coincidência, não é por acaso. Eu não vou deixar o diabo me enganar. Não, isso é coincidência. Não, porque tinha que... É porque... Não. Isso é Deus falando comigo. É Deus movimentando as coisas e me levando a crer. Porque se eu crer, Ele vai poder fazer. Porque Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Se não tem fé, não tem vitória. Se você não crê, você não sai do lugar. Se você fala de fé, mas não manifesta essa fé, conversa. Eu posso falar de fé. Eu posso pregar sobre fé. Tem muita gente que prega sobre fé. Eu lido com lideranças, eu ensino lideranças, eu estou pregando para lideranças. Antes de vir aqui, eu já preguei para pastores. Pastores e líderes já receberam a mensagem. Porque eu sei que tem pastor que prega e não crê no que ele prega. De vez em quando eu pergunto para alguns, meu filho, você crê mesmo em Deus? Você crê na Bíblia? Você crê no que você está pregando? Esses dias mesmo eu falei com um, falei, meu filho, você não crê em Deus, meu filho. E eu não sei se você crê em Deus. Eu acho que você não crê em Deus. Porque se você cresce realmente em Deus e no que você prega, você não agiria dessa maneira. Você não teme a Deus. Tem gente que não teme a Deus. Ele prega a palavra, ele prega sobre temor, mas ele não teme. Ele prega sobre fé, mas ele não crê. Tem gente que está ouvindo sobre fé, mas não crê. Tomé andou com Jesus, viu milagres, pregou, com certeza curou, com certeza expulsou demônios. Mas era um incrédulo. Como é que faz uma coisa dessa? Para a própria vida dele, sobre a ressurreição do Senhor, ele não creu. Mas ele saiu, ele esteve lá. Quando Jesus estava curando, quando Jesus os enviou para ir curar, libertar pessoas, ele operou. O Judas, que é um sujeito que mais ouviu sobre fé, ele era o tesoureiro. Ele que cuidava da tesouraria do ministério de Jesus. E ele ouvia sobre fé, ouvia a palavra, foi enviado para curar. Com certeza Judas orou e muita gente foi curada e liberta. Mas ele roubava. Vai dizer como é que é? Porque ele tinha um tom de fé para uma coisa, mas o caráter dele era deformado. Só, mas isso é possível? Jesus falou que naquele dia muita gente ia dizer, mas Senhor, eu curei, eu libertei, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu fiz maravilhas, isso e aquilo. E ele vai dizer, aparta de mim, eu não te conheço. Você teve fé para uma coisa, não teve fé para mudar seu caráter. Não teve fé para mudar esse espírito deformado, esse interior deformado. Você teve fé para uma área, não teve para outra. Então, nós vemos claramente que uma pessoa pode ter fé para uma área, mas não ter fé para outra. Tem gente que tem fé para salvação, como Lázaro, mas não tem para prosperar. Tem gente que tem fé, como Judas, para estar ali no ministério, ouvindo a palavra, e junto com Jesus operando milagres, mas não tem fé para mudar o caráter. Rouba, ladrão, mentiroso, traidor, caráter totalmente deformado. Nós vemos pessoas que têm fé para uma coisa, não tem para outra. Às vezes você está vendo uma pessoa, ela tem fé para fazer a obra, mas não tem fé para mudar de vida.
Ela tem fé para dar passos ousados na área profissional dela, mas não tem fé para perdoar uma pessoa. Quem está entendendo? Não tem fé. Não tem fé para mudar áreas básicas da vida dela. Não tem. Então, nós precisamos parar e levar isso com muita seriedade, porque é pela fé. Pela fé. Quando você vai para Hebreus, você vai ver que Abel, pela fé, ele ofereceu as primícias. Já o Caim não teve fé para oferecer as primícias, ofereceu o resto. E Deus não recebe resto. Mas o Abel teve fé para oferecer as primícias. Ele foi lá e fez diferente. Você vê que Noé teve fé para construir uma embarcação, não tinha água e não fazia o menor sentido. E para permanecer assim, limpo numa geração toda corrompida. Você vê que Abraão teve fé para sair de tudo que ele conhecia. Às vezes a gente acha difícil fazer uma viagem, a gente acha difícil ir ali comprar um negócio. Imagina você mudar tudo. Isso é uma fé. E sair levantando altares numa terra estranha, andando e peregrinando. E aí o Senhor diz, olha para essa terra. Olhei, Senhor, agora percorre leste a oeste, norte a sul. Vai e percorre essa terra, porque eu vou dar a você. O homem foi lá, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Então, é isso. Percorri, Senhor. Percorri. Então, eu vou te dar. Eu andei a terra inteira, então eu vou te dar. E ele creu, continuou. E foi. E o Senhor foi ajudando ele nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E a fé dele foi crescendo. Até que você vê que reis quiseram fazer aliança com ele, porque viram que ele tinha a bênção de Deus. Não, você tem algo especial, eu preciso estar bem com você, eu quero uma aliança aqui. Chega o dia que Deus pede o filho dele. E ele amanhece o dia e sobe o Moriá, passa 3 dias escalando, subindo, para poder ofertar esse filho na certeza de que ele ia matar o filho, mas Deus ia ressuscitar o filho. Então assim, você vai vendo pela fé. Isaac abençoou os 2 filhos, na certeza de que o que Deus tinha prometido a Abraão ia cumprir. Jacó abençoou. Você vê Jacó ali firme, distribuindo as bênçãos para os filhos, pegando os filhos de José na certeza de que Deus ia fazer. Você vê Moisés foi capaz de abrir mão de ser o sucessor do trono para sofrer com o povo de Deus, porque ele entendeu que aquilo era passageiro, mas o que Deus tinha com ele era algo muito grande. E ele não podia negar aquilo que estava dentro dele. Ele creu e foi lá e rompeu. O homem creu e mandou o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais, porque o anjo da morte ia passar, mas lá não ia entrar. E não entrou mesmo. O homem creu que quando estendeu a vara no mar, o mar se abriu. Ele creu no que Deus falou, estendeu a vara, o mar se abriu. Uma coisa inacreditável, uma coisa fora do comum. Então nós vemos, a Bíblia diz que ele viu o invisível. Ou seja, ele foi contra tudo que tinha lógica, sentido, tudo. Ele simplesmente creu. E deu os passos de fé. E enfrentou o que ele tinha que enfrentar. Você vê Josué, que sentido tem isso, ficar dando voltas ao redor de Jericó? Pois ele deu durante 7 dias e no 7º dia ele deu 7 voltas.
E deram o grito, no grito da fé, aquela muralha ruiu de forma inexplicável. Você vê a Raabe, lá em Jericó, só ninguém pregou para Raabe. Não teve um pastor, não teve uma Bíblia, não teve nada. Só de ouvir as notícias, e imagina, hoje nós temos internet, uma notícia sai daqui, chega lá em segundos. Naquele tempo, imagina, as notícias foram chegando. Um que contava, outro que contava, olha, o Deus de Israel é um Deus muito forte, acreditem. Não, é mentira, o mar se abriu, gente, abriu, está todo mundo falando. E depois, os reis mais perigosos, Seom e Og, eles destruíram, eles venceram e conquistaram tudo. Eles estão vindo aí devorando tudo. O povo começou a tremer de medo. E os tontos perderam a oportunidade de entrar na terra porque estavam com medo de um povo que estava com medo deles. Quem estava com medo deles era o povo. Eram aqueles gigantes que eles desistiram de entrar por conta dos gigantes. Raabe, enquanto aqueles 10 espias contaminaram todo mundo com um relatório negativo, porque olharam para as circunstâncias, Raabe, mais tarde as notícias foram chegando. E a Raabe creu só de ouvir falar as notícias que chegavam. Era prostituta, tinha um prostíbulo na muralha da cidade. Mas quando ela escondeu aqueles espias, ela estava dizendo, eu creio no Deus de Israel. E aquela atitude de fé mudou o resto da vida dela. Transformou a vida dela. E ela teve fé para tomar uma decisão de ser outra pessoa. Porque quando ela estava tendo a fé, ela manifestou a fé para esconder os espias, ela estava abraçando o Deus de Israel. Automaticamente ela estava abraçando um novo caráter. Abandonando a prostituição. Abandonando um caráter deformado. Uma vida bagunçada. Para viver uma vida completamente diferente. É a fé. Fé para pensar diferente, sofrer uma renovação mental. Fé para ver a vida diferente, porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, fé para deixar essas escamas caírem, esse argueiro ser tirado. Fé para tirar esse agravo dos ouvidos e começar a ouvir mesmo pelo Espírito Santo. Fé para ter um coração puro, santo, limpo de mágoa, de amargura, de inveja, de sentimentos miseráveis, livre de orgulho. Fé para te humilhar, porque os que te humilham serão exaltados e Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Fé para falar com fé, fé para orar, fé para profetizar, fé para declarar, fé para chamar a existência o que não existe, fé para crer que Deus cria, do nada Deus cria tudo. Fé. Fé para andar por fé, fé para falar por fé, fé para enxergar com a fé. Fé. A gente não vai a lugar nenhum sem a fé. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Porque nós pregamos sobre muitas coisas profundas. Eu posso pegar a palavra de Deus, pela misericórdia dEle, e ir lá e te trazer coisas profundas. Se você pegar mensagens minhas, você vai encontrar revelações profundas. E o Senhor parou e disse para mim, comece a falar sobre fé. Fé, uma linguagem bem simples. Fé, esse é o momento de eu falar sobre isso. Algo que parece tão comum, tão
simples, às vezes parece até raso, repetitivo. Mas a repetição é pedagógica. Mas é isso aqui, ó, que vai mudar a vida de muita gente. Porque a gente começa a se estufar de tanto conhecimento. E por fim, a fé que é bom para agir a fé. Cadê? Tem gente que trava diante da mínima coisa. Trava. E não entende que fé a gente coloca em tudo. Fé é para amar. Quem é difícil de amar. Por fé você faz. Por fé. Por fé. Você vai lá e procura, como eu disse esses dias, acho que quarta passada, uma qualidade em alguém que não tem nenhuma. Quer dizer, tem, deve ter, mas você não enxerga. Você fala, não tem qualidade nenhuma, não tem zero qualidade. E Deus vem e diz assim, não, você vai encontrar uma pela fé, e vai se agarrar pela fé, e vai fazer pela fé. Vai amar pela fé, vai perdoar pela fé, vai superar pela fé, vai resistir pela fé. Quando a gente perdoa, é porque você crê no que está escrito. Ou você acha que a gente perdoa alguém porque nós somos bonzinhos? Eu sou muito boazinha. Que boazinha que nada. Que nada. De jeito nenhum. Eu vou perdoar pela fé. Eu me humilho porque eu sou humilde. Que humilde que nada. Conversa fiada. A gente vai se tornando humildes, nos tornamos pessoas humildes pela fé. O Senhor tem falado muito conosco que é hora de tirar a capa, colocar a toalha, encher a bacia e lavar os pés. Fazer o que Jesus fez. Tem hora que a gente foi. Agora, não. Faz o caminho de volta aqui, ó. Vem cá. Você foi, você está esquecendo. Você tem que ir lá de novo. Ó, vai lá. Tira essa capa, põe a toalha, vai lavar os pés. Faz algo simples, humilde. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Salmo 113 diz assim, louvado seja o Senhor. Sim, louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Isso é fé. Eu tenho que ver Deus assim. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Um Deus tão grande, ele se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. E significa que ele se inclina para ver o que a Cléo está fazendo, se a Cléo está andando por fé, se a Cléo pensa por fé, sente por fé. Sente por fé, é pela fé. Tudo é pela fé. Se eu estou falando pela fé, se eu estou andando por fé, porque eu quero muitas vitórias, mas eu estou andando pela fé, eu estou decidindo a minha vida em cima da fé. Diga, decidir a vida em cima da fé. Diga, fazer escolhas de fé, decisões de fé. Tudo em cima da fé. Fala, construir a minha vida em cima da fé. Ele se inclina. Às vezes a gente esquece que Deus é o olho que tudo vê. E a Bíblia fala disso, que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para se mostrar forte na vida daqueles que temem, aqueles que temem a Ele. Deus quer se mostrar forte na vida de quem? De quem teme a Ele. Quem teme a Deus é aquele que crê nele. Porque se você não crê, você não teme. Se você teme é porque você crê.
Tanto que Salomão disse que o essencial é temer a Deus. Porque se você teme é porque você crê. Se você não teme é porque você não crê. Por isso que eu falo isso. Se uma pessoa não teme a Deus, ela não crê em Deus. Ela pode falar, ela pode pregar, ela pode ensinar, mas ela não crê. Você pode falar de um assunto que não existe dentro de você. Tanto é que Jesus falou sobre os religiosos. Ó, vocês podem seguir o que eles falam, mas não o que eles fazem. Porque ensinar, eles sabem ensinar, mas fazer eles não fazem não. Isso não existe na vida deles. Eles têm fé para ensinar os outros, mas não têm fé para praticar. E tem muita gente que tem fé para dizer o que as pessoas devem fazer, mas não tem fé para fazer na vida delas. Não tem. Então tem gente que quer vencer sem crer. Sem colocar a fé em todas as áreas da vida, não apenas em uma área. Eu vejo gente que quer vencer na área financeira, ele não dizima, ele não oferta. Meu querido, minha querida, se você não tem fé para dizimar e ofertar, que é uma coisa assim, tão mínima, então você não entregou nada da sua vida. Se a pessoa não tem fé para dar 10% do que ela ganha e fazer uma oferta, ela não entregou a vida dela em nada. Em nada. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas essa área da minha vida, essa área pequena, seu Deus então é Mamon, sua fé está em Mamon. Em Mamon, você não serve a Deus, você serve o dinheiro. Mamon no grego é dinheiro. E a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores, até porque o que compete com o coração, compete com Deus, o coração do homem, não é o diabo, é o dinheiro. O dinheiro, tanto que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro é bom. Mas o amor, quando você se apaixona, você o idolatra, ele se torna seu mundo, aí danou tudo. Não vai. O senhor daquela pessoa se tornou o dinheiro. O dinheiro, ela destrói com a vida dela por conta do amor dela ao dinheiro. E ela mostra para Deus que ela ama o dinheiro porque ela é totalmente fechada para uma coisa pequena. Não é à toa que você vê em toda a palavra de Deus, o Senhor falando, ó, vocês não se apresentem de mãos vazias diante de mim, não. Porque era uma grande prova de fé. E tem gente que só se apresenta de mãos vazias diante de Deus. De mãos vazias em relação a dízimo e oferta, de mãos vazias em relação à obra de Deus, só quer de Deus. Não tem fé para dizimar, não tem fé para ofertar, não tem fé para priorizar a Deus, não tem fé para fazer nada na obra de Deus. Uma coisa mínima que seja, não tem fé, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho... Não, você não tem fé. Você não tem fé. Não me venha dizer, aí eu não tenho tempo. Você tem que ter tempo para Deus. Isso é uma questão de fé. Você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para orar a Deus, senão sua vida vai se perder. Você tem que ter tempo para priorizar a Deus. A prioridade tem que ser Deus. Porque eu fico vendo as pessoas, elas têm tempo para pesquisar na internet o que elas querem, elas têm tempo para ir buscar o que elas querem, elas têm tempo para tudo. Elas vão arrumar tempo para ir no mercado, para ir no shopping, andar de loja em loja, para lá e para cá, ficar numa fila de cinema enorme, ficar numa fila para pegar comida, numa praça de alimentação lotada. Ela tem tempo, ela arruma tempo para ficar na internet vendo um monte de vídeos, vendo a vida dos outros nas redes sociais. Ela tem tempo para fazer pesquisas do que está bombando na moda, isso e aquilo, do que está acontecendo aquilo. Ela só não tem tempo para Deus. Por quê? Porque na área de interesse dela, ela arruma tempo, ela arruma energia. E ela não arruma tempo para buscar a Deus como uma prioridade viva, total, absoluta. Deus é minha prioridade. De fazer Deus a prioridade da vida dela.
e dizer, não, eu tenho que ter tempo para Deus. Aconteça o que for. É um compromisso que eu tenho. Está marcado. Então pode ser domingo de manhã. Tem um aniversário? Não, domingo de manhã não. Só depois do almoço. Porque domingo de manhã eu tenho culto. Então, sabe, tal dia, tal, não sei qual os melhores dias, os dias que você pode estar, mas você tem que estar no culto. Pode ser tal. Não, esse aqui não, que aqui já está agendado, esse aqui é um compromisso que eu tenho. Não posso, não mudo. Então, assim, você marca um compromisso com alguém, você vai lutar para cumprir. Você marcou para ir no dentista, para ir no cabeleireiro, para ir no médico, em algum lugar, você vai lutar. Não, eu tenho um compromisso, está agendado. Por que você não agenda seus compromissos com Deus? Está o meu horário de orar a Deus. Tá horário, não que a gente ore apenas uma hora, mas eu estou dizendo, a gente ora o tempo todo, mas eu estou dizendo, você tem que ter um momento seu com Deus, quietinho lá. Não precisa ser longo, mas tem que ser seu com Deus exclusivo. Isso é fé. Você tem que ter o seu compromisso de estar na igreja cultuando a Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não vem alguém me dizer que tem fé e não prioriza a Deus. Você não prioriza a Deus com o seu tempo? Você não prioriza na sua vida? Você não prioriza no seu bolso, no dinheiro? Não. Então, tá muito errado. Se você procurar em tudo isso, você vai ver. Porque aí eu estou te dando resposta para aquelas perguntas. Eu não sei porque minha vida não está indo. Porque muitas vezes se prioriza mais um amigo, mais um compromisso do que a Deus. É uma construção. Se eu tivesse buscado a Deus apenas por períodos, eu não estaria aqui. Eu tenho buscado a Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Sem nunca me desviar, sem nunca parar. Nem um só dia eu deixei de orar e buscar a Deus. Todos os dias da minha vida. Por mais de 30 anos. Sem me desviar. Sem parar. Buscando crescer em Deus com minhas falhas, erros, mas errava aqui, vou acertar. Errava aqui em outra área, agora vou acertar aqui. Buscando crescer. Crescendo na fé, dando passos de fé, evoluindo aqui. Perseverante. Consistente. Por que eu falo tanto de continuismo, estabilidade, consistência? Porque eu aprendi isso com Deus. Eu ouvi isso do Espírito Santo. Que eu precisava ter. Isso é fé. Eu tenho que crer no que eu estou aprendendo. Ele se inclina para ver o que acontece no céu e na terra, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Isso para mim é muito forte. Ele levanta do pó o necessitado e ele ergue do lixo o pobre. O sujeito pode estar no lixo. No lixo. Se ele crer, Deus o levanta. Coloca-os entre príncipes. Você vê que isso parece uma coisa impossível. Você pegar uma pessoa de um lugar tão baixo e colocá-la num lugar tão alto, mas é isso que Deus faz. Entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem falado tanto conosco sobre esterilidade. Por quê? Exatamente porque Ele quer que você, que tem áreas estéreis, infrutíferas, coloque a fé lá, porque Ele vai abençoar e você vai frutificar nessa área, e essa área vai frutificar, e aquela área vai frutificar. É por isso que Ele está falando. As áreas que não estão frutificando, elas vão frutificar. Nós vamos ver que
quando Ana se levantou, a estéril se levantou. Quando uma pessoa estéril se levanta, não é só um útero estéril, mas pode ser um útero estéril. Mas pode ser um casamento estéril, pode ser uma vida sentimental estéril, pode ser uma vida profissional estéril, pode ser uma vida espiritual estéril, pode ser muita coisa. Estéril. Estéril é o quê? Uma coisa seca, infrutífera, algo que não flui, que não frutifica de jeito nenhum. Quando você se levanta no espírito e você coloca a fé lá, aquilo é modificado. Nós vemos na palavra de Deus que a infertilidade é considerada negação de bênção. É como se Deus não. Negação de bênção, de propósito e desejo de Deus. Não, a Bíblia diz, Deus não permitiu. Ele não permitiu. E era motivo de vergonha e zombaria. Era um sinal de humilhação. E acabava provocando em muita gente inveja maldosa. Mas veja bem que a terra onde Isaac semeou era uma terra infrutífera. Por que os filisteus tiveram inveja dele? Porque para eles estava seca, para Isaac não, frutificou. Frutificou. Você vê que a Raquel, no início, ao invés dela usar a fé, ela ficou com inveja da irmã. Porque a irmã frutificava e ela não. Mas, quando a gente vai buscar, você vê que é Deus trabalhando algo, não é do nada. Até porque, se Deus nos levar a frutificar, se a gente frutificar naquilo que a gente tanto quer, se aquilo fluir maravilhosamente, Ele não consegue o que quer da gente. Muitas vezes Ele permite uma situação estéril exatamente para trabalhar na nossa vida. E nós vemos claramente que a fertilidade sempre foi controlada pelo Criador, pelo Senhor Deus. Sempre. Nós vemos vários casos de Deus permitindo situações de esterilidade. Ele permitiu. Para quê? Para que a fé fosse manifestada. E nesse assunto aqui, que a gente tem falado tanto de esterilidade, isso é um teste de fé. Exatamente um teste de fé, de perseverança e oração. Você vê que o Abraão, ele aprendeu a cultivar a fé na promessa de Deus muito antes de Isaac nascer. Ele teve que manifestar a fé. Porque, vamos juntos, primeiro vem a fé. Os passos de fé. E então, tocamos na vitória. Vamos ler 1 Samuel. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Falem comigo, todos os anos. Isso, todos os anos. Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Isso para mim é muito forte, porque às vezes eu vejo gente dizendo, culpando os outros, culpando até a liderança. Se fosse o caso, Ana nunca teria vitória na vida, porque Hofni e Finéias eram 2 líderes caídos, eram os filhos de Eli. Eli era um líder omisso, que pagou um preço alto. Esses 2 eram adúlteros, corruptos,
estavam com a vida totalmente bagunçada. Mas quando Ana mudou o espírito, mudou a fé, mudou a visão, mudou o comportamento dela, nada disso foi impedimento. Então, é a fé. Por isso que a fé é uma coisa individual. É uma coisa que você manifesta, que você age na sua própria vida em relação às áreas carentes, necessitadas. Às vezes queremos jogar, eu vejo gente querendo jogar para os outros a responsabilidade dos seus fracassos. Não. Não. Ah, é porque o fulano... Não. Hofni e Finéias, não é à toa que a Bíblia dá. Foi no tempo de Hofni e Finéias que Ana viveu esse milagre, para deixar registrado, esses aí eram líderes totalmente corrompidos, sacerdotes, pastores perdidos. Mas quando essa mulher manifestou a fé, nada pôde impedir. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Quem é que não deu? O Senhor. Mas exatamente, você vai ver por quê. O Senhor estava trabalhando algo na vida da Ana. Ana precisava dar a Deus. O Eucana dava, tinha quem usava a fé por ela. Tudo bem que eu acredito que contribuiu a fé que o Eucana usou em favor dela, no sentido de fazer com que o Senhor abrisse os olhos dela. Mas a vida dela só mudou quando ela manifestou a fé. Então você vê que depender da fé dos outros, a fé do Eucana estava ali firme. Ele oferecia porção dobrada por ela. Mas não acontecia nada. Nada. O que eu acredito que contribuiu foi para Deus abrir os olhos dela. Mas mudar a vida dela, não. Porque isso tinha que ser ela, a fé dela. Então não era falta de oferta por parte do Eucana. Não era falta da fé do Eucana, era falta da fé da Ana. Porque às vezes a gente ora, eu tenho maior alegria e disposição a orar pelas pessoas. Mas eu sei que a minha oração vai contribuir para Deus abrir os olhos, para Deus, sim, mostrar para essa pessoa, ela recebe bênção, mas a bênção maior que ela vai receber é de entender que ela precisa se posicionar. Ela é abençoada com esse entendimento, que ela precisa se posicionar. Porque eu sei que enquanto os meus filhos eram pequenos, eu usava a fé por eles, funcionava. Depois, quando eles cresceram, agora é com eles. Eu estou lá, oro, ajudo, mas eles é que têm que tomar as decisões. As decisões de fé, eles que precisam tomar. Por isso que a gente tem que ensinar muito bem os meninos, as crianças, a dependerem da fé, porque vai chegar um momento que só a fé pode mudar. Só a fé, você pode dar tudo. Tudo, tudo. Eu, como vim de família abastada, de gente que recebia herança, de gente que... Eu sei exatamente como isso. Você pode receber fortunas. Se não tem a fé, perde tudo. Então, você deixa uma herança, você dá um estudo daqueles para os filhos, o melhor quarto, o melhor celular, o melhor videogame, o melhor tênis, o melhor tudo. Você passa a vida dando do bom e do melhor. Você não deu a fé.
Quando ele precisar, tênis fica velho, o celular ultrapassado velho, quebra, o videogame ultrapassado velho, carro vira enferruja, o imóvel envelhece, não dá conta nem de dar manutenção, daqui a pouco se enche de dívida, sai vendendo, perde tudo, não tem nada. Por quê? Porque você deu herança, você deu estudo, você deu tudo, mas você não deu a fé. E desde quando que diplomas? A gente que lida com pessoas, o que mais tem é gente com doutorado e MBA e tudo mais que se possa imaginar, e não tem vitória na vida. Não tem vitória. Outro dia, no interior, um dos nossos bispos atendeu um coach que fez treinamento com X, tal, os melhores, e ensinava as pessoas. Só que chorou para ele, chorou e disse, ele disse que ele ensinava as pessoas a serem ricas, mas ele estava com um carro muito velho, um Escort muito velho, não conseguia pagar a conta, não conseguia sobreviver, não conseguia, fez cursos, falou, olha, eu fiz no exterior, fiz não sei com quem, vários nomes aí, que todo mundo conhece. Ele disse, não funciona na minha vida. Não funciona. E fez um atendimento longo, de lágrimas, assim. Porque ele tinha tudo, tinha as técnicas, tem tudo. Mas precisa de uma coisa chamada fé no Deus vivo. Porque tudo passa assim, você faz, você sai motivado, você sai um leão. Eu sei, porque a gente lida, a gente vê, sai um leão. Daqui a pouco você não tem a fé. Passa tudo. Passa aquela motivação, aquele movimento, aquela euforia. E vai murchando. Passa, você não tem a fé. Precisa da fé. Você precisa muito mais. Eu não acho que seja ruim. Eu nunca fiz, mas conheço gente que fez. Não acho que seja ruim, acho que até ajuda no autoconhecimento, pode fazer. Mas se não tiver... Eu falo, quando alguém me pergunta, eu falo... Não acho que seja ruim. Acho que pode ajudar no autoconhecimento, isso, aquilo, mas se você não tiver fé, se você não trabalhar com a fé na palavra de Deus que move o sobrenatural, você tem tudo. E por fim você acaba não conseguindo ir além, porque você precisa da bênção de Deus, você precisa crer nessa bênção que move o céu em seu favor e faz com que o sobrenatural aconteça. Você precisa. Então, assim, ele chorou, mas chorou demais, assim, eu não consigo. Pois ele começou a buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus. Não demorou. Com a fé, ele conseguiu uma parceria com uma outra pessoa, também de importância, e começou a executar, e já está num outro patamar. A vida dele financeira mudou completamente, mas porque a fé mudou. O que todos os treinamentos dele não puderam fazer por ele, a fé pôde fazer. O que todo conhecimento e cursos e tal não puderam fazer, a fé pôde fazer. Agora sim, ele pode lançar mão do conhecimento disso, daquilo, mas com a fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele tem o conhecimento, mas agora com a fé funciona. Sem a fé não funcionou. Se não me falha a memória, outro dia ainda foi o testemunho dele. Mas, enfim. É a fé. Nós precisamos de algo muito maior. Porque se acumula conhecimento, se acumula um monte de coisas. E não estou dizendo que você não tenha que ter. Muito pelo contrário, eu sou incentivadora das pessoas crescerem e tal. Mas se você não tiver a fé, você precisa crer. Acima de tudo, num Deus vivo, na bênção desse Deus. Você precisa dela. Nós precisamos dela.
Então, tinha assim, porção. O que não faltava na vida da Ana era oferta. Era oração do marido e oferta desse marido. Mas a Ana está aqui. Todos os anos, apesar de lhe dar filho, deixa eu voltar aqui. E dava porção especial porque amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival, a Penina, provocava e zombava dela, que era exatamente a infertilidade, levava as pessoas a olharem para aquela pessoa. Você é uma seca, você não dá nem dá filho, você não produz. Então, quer dizer, era como uma maldição. Não produz, não rende, não vai, não frutifica. E sua rival a provocava e zombava dela. Então ela era humilhada, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Então é certamente que a Penina vivia para fazer isso, né? Você é uma derrotada, você não consegue frutificar, Deus é contra você, você é uma maldita, não gera filhos. Agora vamos juntos, bem forte, todos os anos. Era a mesma coisa. Mais uma vez, todos os anos. Era a mesma coisa. Fala para essa pessoa, todos os anos. Era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que todo ano, agora vai. Não vai? Agora vai acontecer. Não acontece. Agora vai. Todo ano, entra ano e sai ano. Os mesmos problemas. As mesmas reclamações. Minha vida financeira não vai. Minha vida financeira não vai. Minha vida profissional não vai. Minha vida sentimental não vai. Não sei, tem uma maldição na minha vida sentimental. Nunca fui feliz nessa área. E a pessoa vai falando, e ela acredita nisso mesmo. Eu nunca fui. Muitas vezes, quando você chega perto, não tem como ser feliz. Primeiro que ela não usa a fé, ela usa a fé para casar, mas não usa a fé para manter o casamento. São duas coisas. Casar é fácil. Manter o casamento é que é o desafio. Gente, casar é muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Você vai ali dar os nomes, daqui a pouco correu, casou. Está casado. Aí vem o casamento. E aí, então, são outros 500. Eu estou há mais de 30 anos casada. Jesus Cristo, isso, eu vi alguém dizendo, ixi. Você precisa de misericórdia, da graça, do favor de Deus. É um desafio. Alguém vai ter que se posicionar. Alguém tem que se levantar ali. Quando não tem se os dois não quiserem, porque se alguém não quer, alguém tem que levantar. E mudar pelos dois, e renunciar. E tomar decisões. Você não fica mais de 30 anos casado, ou alguns que estão muito mais, 40, 40 e tantos. Se você não tiver uma fé viva e uma determinação de verdade. Para fazer aquilo funcionar. Porque cada um vem com defeito, cada um vem com falhas, com coisas. Eu tenho as minhas, o outro tem as dele. E assim, os desafios para ajustar. Então, aí que entra a história. Porque muitas vezes eu vejo a pessoa esperando uma perfeição. Não tem.
Que aquela pessoa não vai ter tal defeito. Tem aquele, mas às vezes tem outras qualidades. E é onde o Senhor nos ensina você ir lá e pegar, agarrar com força a uma qualidade que seja. E acreditar e lembrar que casamento é compromisso. Se casamento é compromisso, então eu faço aquilo funcionar pela fé. Você é gentil pela fé. Você já viu, quem já me pegou uma mensagem que eu preguei, sorria pela fé? Levanta a mão para mim, quem lembra? Quem? Então você sorri pela fé. Você é gentil pela fé. Você é tolerante pela fé. Você dá o benefício da dúvida pela fé. Você deixa ir coisas e supera pela fé. Você cala pela fé. Você renuncia pela fé. Está entendendo o que estou dizendo? Pela fé. Porque a palavra de Deus diz que você deve fazer. Pela fé. Tudo é pela fé. É pela fé. Em todas as áreas. Eu me lembro ainda na Celso, um dia, uma moça, ela não conseguia, já estava há muito tempo, não conseguia ter relacionamento íntimo com o marido. E aí ela já tinha falado com todo mundo, ela disse, não, eu preciso falar com a bispa, eu não consigo atender, mas eu falei, quando passar no altar, então, lá, vamos agarrar essa oportunidade, aí vamos ver o que a gente faz. Foi tão simples, eu não consigo, é pela fé. Você vai se relacionar com seu marido pela fé. É pela fé. A palavra de Deus fala sobre isso no relacionamento. Então você vai lá e faz pela fé. Não, mas eu não consigo. Não, você está falando de vontade. Fé não tem nada a ver com vontade e sentimento. Fé tem a ver com uma decisão de crer em algo que está escrito. E você faz o que tem que ser feito pela fé. E o que eu disse? Você começa a fazer pela fé, você passa a fazer o que tem que ser feito, e aí o que, gente? Não esqueceu, não admito. E quem é que é tão aplicada? Oh, minha fofinha. Os sentimentos acompanham. E os sentimentos acompanham. Hoje não está bom. Daqui a pouco não está bom também. Daqui a pouco está uma maravilha. Está entendendo? Porque a gente se habitua a viver de um jeito, a pensar de um jeito, a reagir de um jeito e a dizer, eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto isso, eu não sinto, eu não sinto. Até que um dia você diz, é pela fé. É pela fé. Diga, pela fé. Eu quero só as mulheres agora. Que é isso, meus filhos? Obediência a tudo, senão é rebelião. Diga, pela fé. Isso. É pela fé. Não quer falar pela fé porque tem um compromisso com a fé agora, né? Diga, eu tenho um compromisso com a fé. Diga, o meu compromisso é com a fé. Eu estou comprometido, comprometida. Com a fé. Isso, com a fé. É com a fé. Então é pela fé. A gente,
quando age pela fé em todas as áreas. Pois, então vamos terminar a história. Nesse dia acho que estava a Thalita e o Pedroso comigo. E eu disse, vá e vá pela fé. Pois quando foi, já acho que na semana seguinte, ela disse que foi pela fé, rompeu a barreira pela fé, agiu pela fé. E no início foi complicado, porque ela já estava habituada há muito tempo a estar daquele jeito. E quando ela agiu a fé, funcionou e foi ficando, e ela já estava muito bem, ela estava feliz. Porque ela viu que era uma escravidão, era uma barreira terrível que Satanás tinha erguido. Ela estava prestes a perder o relacionamento dela, por conta daquela escravidão, daquelas algemas, aquela acorrentada, uma incredulidade, e cheia de pensamentos, sentimentos, e eu não tenho vontade, e aquela coisa que muitas vezes nós colocamos na frente da fé. Eu tenho vontade, não tenho vontade, eu sinto, não sinto, eu quero, não quero. E um dia você joga tudo e diz, é pela fé. É pela fé. Pela fé eu perdoo, pela fé eu renuncio, pela fé eu suporto, pela fé. Pela fé. Quando você lê sobre o amor, amor não é sentimento, é mandamento. Está lá, o amor, tudo, mais forte, o amor tudo suporta. Isso é fé. O amor tudo tolera, o amor tudo suporta, o amor perdoa, o amor renuncia, e amor é mandamento. Quantas vezes Deus está nos dando a oportunidade de colocar a fé numa área que nós não queremos colocar? Essa mulher não queria colocar a fé, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos juntos, o amor tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa mulher precisava colocar a fé dela numa área que a gente normalmente acha que isso não tem a ver com fé. Imagina quantas áreas que nós achamos que não tem a ver com fé. Que eu tenho o direito. Que eu tenho o direito de pensar, de sentir, de não sentir, de querer, de não querer. E a gente acha, não, isso não tem a ver com fé. E Deus vai me entender. Não, Deus não entende quando algo vai contra a palavra dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está gostando da mensagem? Amém, graças a Deus. Gracinha. Até perdi onde é que eu estava, porque eu tinha uma palavra, mas parece que não é. É e não é, né? Que eu vou e volto aqui. Ultimamente não está adiantando eu fazer nenhum roteiro que eu tá corta, vai. Diga pela fé. Todos os anos era a mesma coisa. A mesma coisa. Por que era a mesma coisa? Porque Ana não mudava a fé. A Ana não mudava. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, quer dizer, na ida mesmo, né? Ali. O que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer em Siló? O que você vai fazer? O que você vai? Você é uma amaldiçoada, você não gera filhos, essa coisa. E a Ana? E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Coitadinha de mim, eu sou uma amaldiçoada, não gero filhos. E Penina, sou amaldiçoada, infrutífera, seu ventre é seco. Eu sou mesmo. Não comia e só chorava. Ana só chorava. Olha como a Ana reagia aos problemas, chorando.
e sem comer. Entrava em depressão, não comia, só chorava, se entregava ao problema. E lá vinha Eucana: Ana, minha filha, por que chora? Perguntava Eucana, seu marido: por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Você vê que a vida da Ana não era toda ruim, coisa nenhuma. A Ana tinha um bom marido, tinha uma boa vida, mas ela fez daquele problema a vida dela, o Deus dela, o ídolo dela. Era o mundo dela. E você vê que enquanto você não coloca Deus em primeiro lugar, você não vence. Quando ela tomou essa decisão aqui de pegar o que era o Deus dela, o ídolo dela, e tirar e colocar Deus e ofertar exatamente aquilo que ela mais queria, a vida dela tomou um outro rumo, porque ali ela manifestou uma fé sobrenatural. E quando você age a fé sobrenatural, você vive o sobrenatural. O sobrenatural. Certa vez Ana, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Vamos juntos, Ana se levantou. Falem comigo, a estéril se levantou. E esse levantar, meus queridos, minhas queridas, é no Espírito, porque você não se levanta na vida enquanto você não se levanta internamente. Você não se levanta na vida enquanto você não se levanta na fé. Você não se levanta na vida e nada vai se levantar se aqui dentro você não se levantar. Você se levanta dentro através da fé. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Você vê que ela estava angustiada. O que eu acabei de falar? Uma mulher que estava tão angustiada, mas ela já tinha se levantado internamente. Observe que ela se levantou, mas ela ainda sentia. Fala, ela ainda sentia. Isso, ela ainda sentia, mas ela passou por cima de tudo que ela estava sentindo. Diga, ela passou por cima de tudo que ela estava sentindo. E você vai ver que quando ela fez o contrário de tudo que ela estava sentindo, os sentimentos acompanharam. Já eu mostro para você aqui, ó. Então, fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor. Olha só, eu vou dedicar o que me fez sofrer uma vida inteira, eu vou dar ao Senhor. Agora você há de imaginar, seu primeiro filho é tudo. Primeiro filho era o que ela mais sonhava na vida. Já falando de filho é filho, seja o primeiro, seja o 10º, mas eu digo o primeiro ainda. Pois foi um voto de fé, um sobrenatural, uma atitude sobrenatural. Uma coisa que só mesmo o Espírito Santo para colocar dentro da vida de uma pessoa e ela ter essa convicção em fazer. Porque tem coisas que Deus coloca dentro de nós e nos manda fazer. Tem coisa que Deus já me mandou fazer, que assim não há dúvida que era Ele mesmo. E imediatamente veio a graça para fazer, porque Ele te manda fazer, Ele te dá graça para fazer. Porque coisas assim, de você olhar e falar assim, não, gente, não tem sentido, isso não tem lógica. Mas você olha e diz, mas a fé não tem mesmo. E o Deus que te manda fazer uma coisa, que Ele coloca lá dentro, Ele te dá graça para fazer. E foi exatamente o que Ele fez na vida da Ana. Ele colocou dentro dela o que ela devia fazer, ela usou a fé, e Ele deu graça para ela manifestar aquela fé, e cumprir com o que ela prometeu. O sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ela também, além de ofertar o filho, que ela ainda nem tinha, que ela era estéril, se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. Ela fez, e ele vai ser nazireu. Eu vou dar ao Senhor ele. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Eli era um líder caído. Ele não tinha mais discernimento. Todavia, foi um teste na vida dela. Porque o princípio da honra que a gente tem que aplicar na nossa casa,
honrar a esposa, honrar o marido a esposa, os filhos os pais. Nós precisamos honrar as autoridades, fora as autoridades espirituais, honrar lideranças. E esse homem era um líder caído, e ele ainda não teve discernimento nenhum da dor dela. Mas foi um teste, porque a Ana estava acostumada a reagir toda vez que ela se sentia acuada, ofendida, ela tinha uma reação de choro, de desespero. Então agora o que ela viveu aqui foi um teste, e ela passou no teste, e nunca mais voltou para esse lugar de choro, de lamentação, de vitimismo, nunca mais. Então, enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Aí, olha o que ele falou para ela: até quando vai se embriagar? Disse ele: larga esse vinho. A mulher está ofendida, chama de sua pinguça, que você está fazendo no templo. O que é isso? Vem para dentro do templo para fazer uma coisa dessa, bebe, vem para dentro, não sei o quê. Você imagina uma pessoa que está ferida até a alma, recebe uma dessas, pronto, Ana teria desmontado. Mas não, Ana se levantou. Eu não sou mais uma vítima. Isso foi uma permissão de Deus para a vida dela. Para ver se ela ia passar no teste, porque era uma autoridade muito maior agora. Não era nem a Penina, era o líder deles espiritual. Meu Senhor, a resposta dela. Ana respondeu: meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Você vê que ela foi respeitosa, tratou ele de senhor, explicou a situação dela, e ele virou e disse: bom, nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: muito obrigada, exclamou ela. Então, olha aqui, vamos lá. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Você viu o que eu disse? Ela não foi altamente amargurada? Mas ela foi. Ela foi pela fé. Ela fez o que certamente a carne dela não queria. E aí então, os sentimentos acompanharam. Agora ela já era outra pessoa. Porque ela não esperou ter sentimento apoiando. Ela fez no momento de mais angústia, de sofrimento. Ela fez, ela se levantou. Aquilo não tinha vontade de levantar, mas ela decidiu se levantar. E olha o resultado. A partir dali, quando depois, vamos ler aqui, 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Na NVI fala uma coisa interessante, dá um detalhe. Fala, eles se levantaram, botando mais como ela, porque, e é verdade, nós não vemos a Ana adorar. Mas agora a Ana se levantou e foi adorar. A Ana ia, a Ana acompanhava. A Ana não buscava. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Ela fez tudo diferente de todos os anos. Porque todos os anos era a mesma coisa. Mas no ano que ela fez diferente, ela terminou diferente. Porque se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Por isso que ela viveu lá anos e anos do mesmo jeito. Quando ela mudou a fé, mudou a visão, mudou o espírito, os resultados mudaram. O ano dela foi diferente, completamente. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo, foi adorar o Senhor novamente, depois voltaram para casa em Ramã, e Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel, e disse: eu o pedi ao Senhor, ou seja, o que ela pediu, o Senhor deu a ela. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló.
embora ele ainda fosse pequeno, provavelmente os 3 anos que foram as ofertas, o sacrifício que ela foi ofertar. Agora, você imagina você pegar seu bebezinho de 3 anos, 3 aninhos, e entregar ele. E vai ver ele uma vez por ano. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois de sacrificarem o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou uma mulher que esteve aqui, anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino. E o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Adoraram o Senhor. Ela cumpriu com o voto dela. Entregou o filho dela. Ofertou ainda ao Senhor. Veja que ela não ofertou só o filho. Ela ofertou, fez seu sacrifício. Adorou o Senhor e entregou o filho para ser criado ali. E ele foi o sucessor do Eli. Foi uma das figuras mais importantes da palavra de Deus, Samuel. Um instrumento de Deus, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ungiu o grande rei Davi. Realizou obras incríveis, foi um exemplo, uma conduta ilibada, não tinha nada, uma integridade. Uma coisa incrível o que Deus deu a ela. E aí, ela fez essa oração. A oração de Ana mostra uma mulher completamente diferente, uma mulher transformada, uma mulher forte, uma mulher de fé. Uma mulher que passou a viver uma realidade completamente diferente. Eu estou falando de uma mulher, mas aqui isso se estende para todos, homens, mulheres, todos manifestando a fé, tem uma vida poderosa. Então Ana orou, olha a oração dessa mulher, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, porque é dele que vem a nossa força. Agora dou risada de meus inimigos, porque ela estava noutra posição. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Qual foi a maior libertação da Ana? A incredulidade que levava ela a viver um vitimismo. Ela era a coitadinha, a pobrezinha, a sofredora. Ela precisava daquela libertação, porque aquilo era uma escravidão na vida dela. Ela não tinha... A vida dela, ela tinha um bom marido, um marido que lutava por ela, mas ela não via. Ela se resumia naquele... A vida dela era toda destruída para ela, porque ela não tinha o filho. Você vê que aquilo é próprio de uma natureza ingrata. A Ana revela uma natureza ingrata. Ela não tinha gratidão a Deus e por tudo que ela tinha. Quer dizer, eu não tenho isso, então minha vida é toda... destruída, eu não tenho nada. E não é verdade. Mas quando ela se levantou, significa que as vendas foram caindo e ela decidiu, chega, eu não vou terminar minha vida desse jeito. Eu não vou mais um ano do mesmo jeito, reagindo da mesma maneira, tendo o mesmo comportamento, diante dos problemas. Qual a reação diante dos problemas? Chorar, não comer, lamentar, não quer saber de mais nada. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus, rocha imutável. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância. O conselho da Ana é muito importante. Porque muita gente não está além exatamente por conta do orgulho, da arrogância. Não quer se humilhar à vontade de Deus, não quer. Não quer se curvar, não aceita. Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele sabe tudo. E Ele julgará as nações. Ele julgará as ações de todos. Então Ele é um Deus que tudo sabe. E Ele julga as nossas ações. Ela estava falando com certeza também dela. Não era só dos outros, não, é dela.
porque foi o comportamento. Ele sabe tudo, ele sabe porque que ele não pôde me dar vitória até então. Ele sabe, ele sempre via o meu comportamento, o que estava no coração dela. O arco dos poderosos foi quebrado. E os que tropeçavam agora estão firmes. Agora ela fala que a fé muda o quadro da vida de uma pessoa. Hoje ela está lá embaixo. Daqui a pouco, se ela usa a fé, ela é completamente transformada. Aqueles que eram os poderosos, que estavam lá em cima, mas que não honram a Deus, são orgulhosos, arrogantes, caem. Mas os que viviam tropeçando agora se firmam e são transformados. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. Quantas vezes a gente encontra gente que num tempo da vida estava lá em cima, depois está lá embaixo, está faltando comida. E os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos desfalece. O 7 que ela fala é um número, o 7 na Bíblia fala de algo completo, inteiro, perfeito. Porque na verdade ela teve com Samuel 4 meninos e 2 meninas, foram 6 filhos. Mas o 7 que ela fala é para dar o sentido de plenitude. Ou seja, agora eu sou uma mulher plena nessa área. Plena. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Quer dizer, Ele manda. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado e coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis. Diga, o Senhor protegerá os fiéis. Mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Porque gente que tem força, eu faço e tal, mas não tem a fé. Vai até um ponto. Depois desfalece. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. E o que ela quis dizer, quando alguém luta contra alguém que é de Deus, contra algo que é de Deus, vai ser despedaçado. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. E o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote ali, até o fim, servindo ao Senhor. Ele pega do lixo, ele pega do pó, ele pega o que está lá, só tropeçando, que não é nada. E quando essa pessoa manifesta a fé, Deus muda radicalmente. Coloquem-se de pé, por gentileza. A nossa quinta de guerra que nós começamos agora mesmo é exatamente para o fim da esterilidade. Áreas estéreis, áreas que estão secas, que nós vamos buscar a Deus para que passem a frutificar. Que você termine esse ano como Ana, naquele ano em que Ana manifestou a fé. Tudo foi modificado. Agora, feche os olhos, coloque a mão no coração. E em nome de Jesus, quais as áreas que você sabe que você precisa manifestar a fé? Quais as áreas? Que você entende que você precisa manifestar a fé? Na mudança do seu caráter, da sua visão. Na área do perdão. Eu tenho muitas histórias. E eu posso dizer que todas que tiveram um final feliz
foram aquelas em que alguém se levantou, sem ter sentimento apoiando, enfrentou o medo, tomou uma decisão e foi fazer o que era preciso. Fez o que era preciso. Tem um caso antigo, familiar, de um homem que foi muito ruim. Muito ruim. Adúltero. Bebia. E essa mulher ficou doente. Teve problemas mentais. Até que ela conheceu Jesus. Para encurtar a história. Esse homem ficou doente. Já tinham se separado. E aí quando ela encontrou Jesus, ela sentiu de Deus que ela tinha que ir lá pegar aquele homem e cuidar dele até o fim, até o último suspiro. Ele morreu de forma ruim, trágica, mas ela usou a fé e plantou uma boa semente na vida dele até o último suspiro. Porque Deus colocou no coração dela que era preciso plantar aquela boa semente. Que ela mostrasse o amor de Cristo a ele. Mesmo que ele nunca tivesse mostrado nada de bom, dado nada de bom a ela. E ali naquele final de vida, ele pediu perdão a ela. Disse que não entendia por que ela estava cuidando dele, depois de tudo que ele tinha feito. E ela pôde mostrar o amor de Jesus e dizer que era o amor de Cristo. E interessante, né? Ele chegou, ele partiu mesmo. Mas ela podia sentir um amor por aquela alma. Queridos, o mundo vai dizer que tudo isso é loucura. Mas nós não somos deste mundo. Nossa pátria é o céu. Queridos, nós não podemos viver como o mundo vive. O mundo, a sociedade em que nós estamos é uma sociedade hedonista. Uma sociedade que vai me apedrejar em ouvir uma mensagem como essa. Em dizer para uma mulher, as feministas diriam, isso é ridículo. Meu corpo, minhas regras. Sim, sim, sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode fazer as escolhas que quiser aqui, mas não pode evitar as consequências. O seu corpo é templo do Espírito Santo e deve ser usado para a glória de Deus, em tudo. E para obedecer a Deus acima de tudo. E para fazer o que é certo diante de Deus e não o que achamos ou o que o nosso orgulho diz que deve ser. O nosso orgulho vai dizer não é justo, não é certo, não. Eu não posso tolerar isso, eu não concordo com isso ou com aquilo. Mas se você quer uma grande vida, você vai deixar a fé dominar e a fé vai dizer sim, eu devo obedecer a Deus sim, eu devo ouvir a Deus sim, eu devo me submeter a Deus sim. A fé vai dizer o contrário do orgulho. A fé vai te levar para um lugar de vitória. A fé vai levar você a amar, a perdoar, a renunciar,
a ajudar alguém a se levantar. Sabe, às vezes Deus quer que a gente pegue aquele caso considerado perdido e plante uma boa semente ou muitas boas sementes e eduque, e ensine, e carregue nos braços, e levante. Mas nós não queremos esse trabalho. Muitas vezes vivemos de forma tão egoísta que nós estamos tão ocupados e temos que correr com a nossa vida, e nós temos que cuidar de tantas coisas, e nós temos tantas coisas para acudir, e nós temos isso e aquilo. E o Senhor está dizendo: Marta, Marta, aquieta. Só uma coisa é necessário. E Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés e ouvir a minha voz. Achamos que não temos que colocar a fé em algumas áreas da nossa vida, ou insistir mais um pouco numa área ou com alguém. E já de cara queremos apresentar: não, essa pessoa não muda, essa pessoa não tem jeito, não, esse aqui não tem, e aquilo não tem. E o Senhor diz: por que você não simplesmente ama essa pessoa como ela é? Eu vou dizer uma frase que eu ouvi de Deus uma vez. Cleo, para de ignorar o Osmar e ignora apenas as atitudes do Osmar. Ignora só as atitudes. E a gente sempre tem aquele argumento: Senhor, mas faz isso e faz aquilo outro. Senhor, mas isso e aquilo e aquilo outro. E o Senhor diz: deixa que eu cuido disso. Passa nos testes. Passa no teste. Porque quando a gente não passa, a gente fica lá. E vem de novo, e vem de novo. Passa no teste. Qual o teste que você não quer passar? E que você sempre fracassa? Nós vamos ganhar segurança em Deus, para Deus poder fazer na nossa vida. Fazer o que a Bíblia, eu preciso crer que o que a Bíblia fala é verdade. Então eu faço porque eu creio. Está entendendo? Então, se Deus me manda amar e perdoar, é porque Ele vai cuidar das coisas. Se o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo suporta. Então eu preciso acreditar que eu tenho graça para suportar o que eu acho que eu não tenho graça. Que eu tenho favor para passar por coisas que eu acho que eu não tenho favor. Eu tenho a graça. É que a gente acaba tirando o olhar da fé e colocando nas circunstâncias, nesse daquilo. Eu quero do meu jeito, eu quero que seja do meu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser do outro. Há momentos que você não encontra uma qualidade numa pessoa. Você está com tanta raiva, está tão chateado que você não encontra. Mas quando você para e começa a olhar com o olhar da fé, você encontra algo e lá você se agarra e diz: eu vou confiar em Deus. Eu vou me jogar e eu vou aprender a me jogar. E me jogar na fé e confiar em Deus. Abra o leque, seja a área que for. Você só vai resolver com a fé. Como Ana. Você quer terminar esse ano como o melhor ano da sua vida.
haja a fé. Eu quero dizer para as mulheres que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói, a tola destrói. A mulher, se tem alguém que tem o poder de influenciar, é uma mulher. Numa casa, a mulher é a mais influenciadora. Eu sempre me preocupei em orar a Deus, pedindo a Deus que o Senhor me desse mulheres que fossem tementes a Deus, obedientes ao Senhor, porque eu sei o que uma mulher pode fazer na vida de um homem se ela não for temente. E eu sei que uma feminista vai querer me apedrejar. Mas como eu não ligo, eu prego o que eu acredito à luz da palavra de Deus. Eu sei que eu quero que Deus prepare bons genros para as minhas netas e maravilhosas esposas para os meus netos. Mas eu sei que as mulheres são muito influenciadoras. As mulheres são poderosas. As mulheres mandam. Essa é a verdade. E os homens vão dar razão para o que eu estou falando. Eles sabem disso. Todo homem sábio, inteligente, ele já se entregou a essa ideia. É verdade, a mulher manda. Ela consegue o que ela quiser. O que ela quiser. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia constrói e a tola destrói. Porque quando uma mulher é sábia, ainda que aquele marido não seja sábio, ele seja um tolo. É como Abigail, era casada com Nabal. Nabal quer dizer tolo, estúpido, insensato. Mas ela protegeu toda aquela casa. A sabedoria dela protegeu toda aquela família, toda aquela casa, inclusive a ele, ela defendeu, ela cobriu. Ela assumiu a culpa e ela poupou a vida dele. Ele morreu por conta dele, mas ninguém o matou. Ninguém o matou. E Nabal não merecia que ela fizesse nada. E ela foi lá e cobriu Nabal. A história está aí, é só você ler. Ela cobriu e ela veio a ser esposa do rei Davi, depois de viúva, exatamente por conta da sua sabedoria. E ela encantou com aquela sabedoria. Os erros do Nabal. Ela foi lá e falou, eu recebo aquilo, tenha misericórdia. É culpa da tua serva. Ela não tinha culpa. O Nabal era um indomável, fazia um monte de coisa, incontrolável. Mas quando ela teve aquela atitude, ela mudou o rumo da vida dela. E Deus fez uma grande obra ali. Porque ela agiu a fé. Ela fez por fé. É uma história muito poderosa. Então uma mulher sábia ela constrói, mas uma tola destrói. Uma mulher sábia, ela vai conduzir. Ainda que ela seja casada com um teimoso, ela consegue conduzir a casa, a família e manter o equilíbrio de tudo aquilo. E o que ela não pode mudar, ela entrega nas mãos de Deus. E ela espera. E ela constrói uma grande família. Então, seja a área que for, coloque a fé. Você não tem que ter, e agora eu falo com todos, homens e mulheres, prestem atenção. A área que for, para mudar o caráter, para mudar a visão, para mudar o espírito, para mudar um problema, seja ele qual for, na área que for, é com a fé. Seja um problema mental, emocional, físico, espiritual, material, financeiro, conjugal, sentimental, é a fé.
Você haja fé, veja, busque saber o que a Bíblia fala sobre aquilo. Coloque a fé. E você vai ver, Deus vai te honrar. Haja fé e Deus vai te honrar. Simplesmente usa a fé e Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Ana viveu a mesma situação todos os anos. Porque ela agiu da mesma maneira todos os anos. Mas no ano em que ela mudou a fé, que ela mudou o espírito, que ela teve um comportamento diferente, a vida dela foi radicalmente mudada, não por um dia, por um mês, por um ano, mas por toda a vida, por todo o resto da vida. Ela pôde ver o resultado daquele passo ousado de fé. Foi doloroso, foi difícil, não foi fácil, mas mudou a vida dela para sempre. Então há momentos que nós damos um passo de fé que é doloroso, que é difícil, é radical, te sangra, parece que você não vai conseguir, mas muda o resto dos seus dias, o resto da sua vida. Você quer uma mudança radical? Coloca a fé onde você acha que é muito difícil. Coloca a tua fé onde é tão difícil que parece que vai sangrar, te rasga por dentro. Mas vai, faz quando dói, quando não tem vontade, quando não tem sentimento apoiando. Que logo você vai ver os seus sentimentos te apoiarem. Dá o passo de fé, faça pela fé. Ouça. Eu tenho experiência, eu posso te ensinar. Eu tenho capacidade espiritual e experiência o bastante para ensinar você e te garantir que vai funcionar. Eu tenho andado por fé. E Deus tem me pedido coisas muito difíceis. Mas a cada passo de fé que eu dou, Ele me honra mais um pouco, e me honra mais um pouco, e me honra mais um pouco. E eu poderia ficar aqui, entrar madrugada, pregando para você e falando com você sobre fé, sobre passos de fé. E eu ainda teria assunto sobre isso. Contando experiências pessoais e dos outros, e eu ainda teria mais para te contar. Talvez o que Deus está te pedindo é algo que você não quer de jeito nenhum. Mas quando a gente dá, bicho, eu não tenho vontade. Ah, meu querido, minha querida, esquece esse negócio de vontade. Esquece esse negócio de ter sentimento apoiando para fazer uma coisa. Fecha os olhos e se joga. Vai pela fé. Eu vou fazer pela fé. E eu te garanto que o resultado vai ser um estrondo. Resista pela fé. E você vai ver dia após dia Deus te honrar. Sem contar a autoridade que isso te dá. O poder que isso te dá. A posição em que você passa a estar. É um estrondo. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero que você assuma um compromisso com Deus aí para a gente finalizar essa parte. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Assuma um compromisso com Se eu Deus. acreditar, Essa oração é sua. curado eu serei. Dê a Deus. Se eu acreditar, Faça um compromisso sério com Deus. vão se abrir. Decida agir a fé ainda. Acreditar, Agora, já. eu acredito sim. Se eu acreditar, Sorria pela fé. Quebre barreiras pela fé. Faça o que for preciso pela fé. Ame pela fé. Perdoe pela fé. Suporte pela fé. Resista pela fé. Faça o que é preciso pela fé. Enfrente pela fé. E eu acredito sim. Se eu acreditar, milagres vão
acreditar, se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, eu acredito. Senhor, que o espírito da fé domine cada vida. E que o espírito da dúvida, da incredulidade, do medo, do orgulho, da arrogância saiam em nome de Jesus. Que as amarras sejam tiradas, as algemas quebradas, as correntes quebradas, e que ela se levante poderosamente agora, dominada pelo espírito da fé, e haja por fé, e dê passos de fé, e ouse na fé, e ande por fé, e salte por fé, obedeça pela fé, tome decisões pela fé. Que ela se humilhe pela fé, que ela faça o que for necessário que o Senhor tem colocado dentro dela, pela fé. E é certo que o Senhor vai endireitar as veredas, que o Senhor vai ajustar, que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai fazer uma obra estrondosa, que o impossível vai acontecer. E agora nós já entramos na primavera, ainda estamos na primavera, e é nesse período muito, oh meu Deus, quantas promessas, e o Senhor está dizendo: Negueb vai florescer, sua vida vai florescer, você vai florescer, você vai frutificar, sua vida vai frutificar, de onde você menos espera, milagres vão acontecer, úteros secos vão gerar, vidas secas vão frutificar, lares secos vão frutificar, relacionamentos secos vão frutificar, vidas secas vão frutificar, financeiro seco vai frutificar, pessoas que estão no pó, Deus vai erguer, que estão no lixo, Ele vai promover, quem está na lama será erguido, Deus vai mudar situações estéreis. Deus quer que você saiba que isso que você já deu como perdido, que você já se entregou, que você já esqueceu, que você diz: isso é perdido, isso são águas passadas, isso já terminou. Deus diz para você que Ele vai renovar, Ele vai reavivar, para mostrar que Ele é Deus. Não terminou como você pensa que terminou, vai frutificar o que está seco, Ele vai trazer vida ao que está morto, Ele vai criar coisas novas do nada, Ele vai renovar sentimentos, Ele vai transformar vidas. Os estéreis vão frutificar, áreas estéreis vão frutificar. Receba essa unção, toma posse da unção que te leva a frutificar em áreas estéreis, em nome de Jesus. O estéril vai gerar, vai frutificar, para a glória de Deus, e você vai ver isso, dia após dia. Dê passos de fé, e o impossível vai acontecer. Diga: eu devo dar passos de fé, e o impossível vai acontecer. Diga: aquilo que é impossível para mim vai acontecer. Deus vai agir no impossível, no improvável, naquilo que está morto, acabado. Deus vai agir. Do nada, Deus cria tudo. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém.